Um vídeo muito rápido para a gente falar de dividendos de Taesa, Banco do Brasil e Banco Santander. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente estar lendo antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Começando pela Taesa, que recentemente vem passando por um momento não tão legal, diversos rebaixamentos. A empresa já tem data para divulgação do resultado do segundo trimestre, vai ser logo no início do próximo mês. E anotem na agenda também, a partir de semana que vem, dia 16, a gente vai estar estudando e cobrindo o resultado de todas as empresas, tanto aqui quanto na nossa comunidade. Uma boa notícia finalmente para a empresa, ela inclusive sobe nos últimos 5 dias. O Itaú BBA acabou elevando a recomendação de Taesa, porque na opinião deles, apesar de um dividendo mais baixo, a empresa ainda é muito atraente. Junto com uma melhora na recomendação, eles também subiram o preço-alvo da empresa, saiu de R$ 35 para quase R$ 37. Um aumento pequeno, mas ainda assim, a gente fala de um potencial na casa de 6%. E no que diz respeito aos dividendos da empresa, um comentário muito rápido, aqui eles vão muito em linha com aquilo que eu já trago da Taesa há um tempo considerável. Na opinião deles, o dividendo para 2024 vai ser baixo, para 2025 ele já retorna acima dos 8% e a partir de 2027 a empresa já volta a pagar acima de 2 dígitos, ou seja, acima de 10%. E isso acaba sendo um efeito ruim, porque os sócios, e eu me coloco também como sócio da empresa há um tempo considerável, eles acabaram ficando mal acostumados com o dividend yield na casa de 10, 11, 12%, o que não é legal, não é tão sustentável. Quando a empresa anunciou uma diminuição do payout, eu trouxe que isso era positivo, porque um dividend yield de 8, 9 ou 10% nos próximos 3 anos, ele não é baixo, muito pelo contrário, ele é muito satisfatório. São poucas empresas que pagam isso e o investidor deveria estar muito mais preocupado com a questão da dívida da empresa, que já está impactando a participação dela em leilões esses que são necessários para que ela traga novas receitas no futuro, receitas essas que lá na frente vão trazer mais e mais dividendos. Essa é a única preocupação que o sócio investidor de Taesa tem que ter, controle de caixa e de dívida e o que os investimentos futuros vão trazer de receita para a empresa. A parte dos dividendos, mesmo com essa diminuição, e o Itaú está aí para mostrar com uma boa notícia para quem é sócio, eles ainda são muito mais do que satisfatórios. A Taesa ainda é uma boa empresa quando a gente fala de uma carteira para renda, uma carteira remunerada. Banco do Brasil, que também desde o início do ano vem sofrendo diversas revisões, as mais recentes todas para baixo, e o Santander talvez seja a terceira ou quarta casa que demonstra preocupações com o resultado do banco. Eles trazem que ainda estão otimistas com o banco no longo prazo, mas que para esse resultado do segundo trimestre, que a gente já começa semana que vem, fica o convite de novo para você ser membro. Eles já têm uma expectativa de piora quando a gente fala da dívida acima de 90 dias, aquela mais difícil do banco reverter. Eles enxergam também provisões maiores. O PDD já não estava tão legal do Banco do Brasil. Um comentário rápido, eu de verdade estou muito curioso para saber como vai vir o PDD de todos os bancos aqui. E também um aumento de custos, um salto na despesa. Eles fazem questão de lembrar que o Banco do Brasil derreteu após a divulgação dos resultados do quarto e do primeiro trimestre. Então, 2 trimestres seguidos, o banco divulga resultado e de fato a gente teve uma piora. O lucro veio bom, mas a inadimplência piorou, principalmente no agro, e 1 ou 2 pontos também do balanço não vieram tão legais assim. A estimativa é de um lucro de 9,4 bilhões, uma alta de 1% quando comparado de maneira anual. E aqui vem o X da questão para o Banco do Brasil. O mercado já estima uma estabilidade, um crescimento muito lento nos lucros daqui para frente. E a gente inclusive debateu isso nesse último vídeo. Só que não é uma diminuição de crescimento que vai tornar o banco ruim. Essa diminuição ela é normal, porque o Banco do Brasil cresceu e cresceu muito rápido recentemente. Então fica aqui a expectativa do balanço do banco, não só dele, como dos outros 3. Vale muito a pena a gente acompanhar isso, porque o Banco do Brasil é uma das melhores empresas, uma das melhores pagadoras de dividendos de toda a Bolsa de Valores. E no caso do Santander, que também tem seu balanço para o dia 24, esse bem mais próximo, menos de 2 semanas. A gente acabou de ter também um anúncio bilionário do banco, uma distribuição de 1,5 bilhões de reais em juros sobre capital próprio. Esse anúncio é recente, foi feito há 2 dias atrás, e há exatamente 3 dias atrás a gente comentou e já trouxe que o banco estava na iminência dessa divulgação. Quem captou a mensagem e se posicionou antes já está colhendo os frutos disso. As ações no dia subiram 2%, no
outro dia subiram 4%, de lá para cá uma alta de quase 10%. E um alerta muito rápido antes da gente falar dos dividendos é que depois que uma ação dispara 10%, depois que uma ação anuncia pagamento de dividendos, a gente começa a ter essas recomendações de trades com potenciais de ganhos acima de 6% em um curto período de tempo. O investidor ele não pode comprar um ativo por conta de um anúncio de proventos. O investidor de verdade ele se posiciona antes, absorve toda essa alta e, junto a isso, ainda colhe os frutos, ainda colhe os dividendos. Quais são os números desse pagamento e quanto a gente vai estar recebendo na carteira da comunidade? Porque o Santander, assim como outros, também faz parte da nossa estratégia. Na carteira da comunidade, a gente tem os ativos ordinários, a gente fala de SAM B3, com valor bruto de 0,19, como aqui a gente fala de JCP, a gente tem a incidência de imposto de renda, tira 15% disso. O valor líquido é de 0,16 centavos por ação. No caso das preferenciais, o valor líquido é 17 centavos, praticamente 18, e no caso das units, o valor é de 34 centavos por ação. Porém, o dividend yield hoje de SAM B3 ele é mais atrativo que quando a gente compara com SAM B4 e SAM B11, mesmo as preferenciais pagando 10% a mais. Então, além de toda a segurança que as ordinárias têm, porque essas são as ações que o proprietário tem, que dão direito a voto, são as mais confiáveis. Além de tudo isso, no momento atual, ela inclusive oferece uma remuneração maior. Por isso a importância de saber qual ação comprar. Isso inclusive é tema de estudo nosso na comunidade. Não basta apenas uma ação pagar 10% a mais, a gente tem diversos fatores para ser levado em conta. O retorno sobre apenas esse pagamento vai ser de 1,20%. Vale lembrar que a gente ainda tem mais pagamento até o final do ano, sem contar o outro logo em janeiro, no primeiro mês de todo o ano. O Santander sempre teve uma boa frequência, também sempre teve uma boa remuneração. A posição atual é de 2.000 ações, a gente ainda está longe da meta, e se a gente levar em consideração o valor líquido recebido apenas nesse pagamento, essa posição no Banco Santander vai estar gerando uma renda passiva de quase R$330. E a gente vê frutos sendo colhidos, a gente vê o resultado do bom trabalho começando a aparecer não só nessa remuneração, como também em outros ativos, a gente já vem recebendo dividendos de maneira constante. Dividendos esses que é a obrigação do investidor individual estar reinvestindo esse valor de dividendo. Eles só vão ser renda para você no momento que você se tornar alguém multimilionário. Até lá, até que você não atinja suas metas ou a liberdade financeira, tem que ser uma rotina. O investidor tem que receber e reinvestir o provento. E a gente tem diversas amostras da diferença de uma carteira remunerada e reinvestida para uma carteira que não reinveste. Em uma simulação de 2 décadas aqui no Brasil, por exemplo, no primeiro cenário, que é essa linha azul escuro, o investidor que fez o aporte inicial e nunca mais mexeu, nunca mais reinvestiu os dividendos recebidos, ele teve um retorno de 800% em 20 anos. Já no mesmo período, o investidor mais dedicado, que troca por muitas vezes o prazer momentâneo por uma recompensa lá na frente, que recebe os proventos e reinveste de maneira quase que religiosa, ele saiu de um retorno de 800% para um retorno de quase 3.000%, enquanto no cenário 1, que não atinge R$100.000 depois de 20 anos, o investidor inteligente, ele tem uma carteira de mais de R$340.000, não só levando em consideração esse valor nominal que ele tem hoje. Essa própria carteira de R$340.000 vai render dividendos muito maiores daqui para frente, quando comparada a essa carteira. A renda passiva de quem reinveste lá na frente, ela sempre vai ser maior e melhor do que quem não faz esse trabalho. E essa é a importância da estratégia, essa é a importância no foco de escolher excelentes empresas com uma boa gestão e olhar sempre no longo prazo, nunca no horizonte de curto prazo. Então esse foi o vídeo de hoje, uma notícia muito positiva para a Taesa. Eu estou ansioso pelo balanço do Banco do Brasil, do Santander e do Bradesco. Quanto ao Itaú, eu sou muito mais tranquilo, é um banco que sempre performa bem. E a gente que já colhia frutos em outras empresas começa a colher também, agora do Banco Santander. E caso você queira abrir conta no BTG, que é a corretora que eu utilizo para investir, com diversos benefícios, ou para simplesmente ter possibilidade de negociação de taxas e uma comunicação direta com o nosso assessor aqui da carteira da comunidade, tem um link no comentário e de maneira bem rápida, até mesmo pelo celular. Preenche o formulário, que muito em breve o pessoal já vai estar entrando em contato com você. Deixa no comentário o que você achou, se é sócio de alguma dessas empresas ou não, e nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos,
com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves, o Value Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na bolsa de valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.